Shalom, shalom, Baruch Hashem, mais um Shabbat na presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. No vídeo passado dissemos que havia alguma ligação, algo a ver nesse vídeo com o que foi dito no vídeo passado. Lembra que nós falamos no vídeo passado que Yeshua mesmo disse que esse povo, ele citou Isaías, né? Quando diz, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, porque ensinam preceitos de homens. Né? Então, os dogmas humanos têm tomado conta das pessoas, têm tomado conta dos religiosos, e muitos religiosos adoram a Deus em vão. Por quê? Porque estão seguindo conceitos de homens. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? Então, eu quero compartilhar com você uma palavra muito importante. São palavras que muitas das vezes passam despercebidas, sem o contexto, com o óculos romano. Nós já nascemos, né, com o óculos romano. Aprendemos a ler a Bíblia com conceitos prontos. Né? Quando a pessoa lê lá o dia do Senhor, aí a pessoa já tem no coração dela que é o domingo, e não é. Isso é o dogma do homem. A Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado. E Yeshua também disse, eu sou o Senhor do sábado. Até do sábado eu sou o Senhor. Enfim, então nós temos que tirar essa ótica. E esse texto, eu mesmo passei por ele muitas vezes. Agora, eu quero trazer para você algo importante nesse texto que salta aos olhos, que revela. Se você prestar atenção, você vai entender que ele revela que existe um compromisso que a religião não está cumprindo. Já falamos várias vezes sobre isso, mas agora a gente vai mostrar uma prova no Novo Testamento que liga o mandamento, né, que chama de Novo Testamento, que ligaria ao Antigo Testamento, a necessidade de se observar os ensinamentos, as festas, os moedim do Senhor. Ok? Para chegar nesse ponto, eu vou fazer, nós estamos em Atos 17, eu vou passar alguns versículos só para dar uma incrementada, para a gente sentir o que está acontecendo aqui, tá bom? Então nós vamos começar esse texto, já nós já vamos começar esse estudo e eu vou explicar para você. Muito bem, vamos lá. Paulo escreveu ali aqui é o relato de Atos dos Apóstolos. Então está falando sobre algo que Paulo fez. Veja o que diz aqui. Um detalhe, já falamos sobre isso, mas nem precisaria falar. Mas vamos tocar, vamos bater na tecla até entrar no nosso coração. Veja só. Paulo e Silas em Tessalônica. Então Paulo e Silas vai para Tessalônica. Veja o que diz a palavra. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então vamos lá. Paulo e Silas chegaram a uma sinagoga de judeus, ok? E o que acontece ali? Paulo, segundo o seu costume, vamos ler a Bíblia com muita calma. Vamos aproveitar um pergaminho, era muito caro. Esses escritos eles tinham não é como hoje, você vai lá com qualquer R$1, você compra lá um caderninho com um monte de folha. Era algo caro. Então, a gente tem que aproveitar cada palavra, ok? Paulo, segundo o seu costume, olha, a Bíblia está me revelando aqui que Paulo tinha um costume. E o que ele vai fazer agora, ele é segundo o seu costume, não é uma coisa que ele fez esporadicamente. Ele tinha um costume. Lembra que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ou seja, Paulo está chamando as pessoas para serem imitadores dele, como de Paulo. Olha a responsabilidade que esse homem trazia para a sua conduta, para o seu ministério. Ele agia de uma forma tão consciente da verdade, e ele agia com o coração tão reto com Deus,
que ele chega a dizer, olha, me imitem a mim. Por que ele disse isso? Porque vocês devem, façam, né? Imitem a mim como eu imito a Cristo. Entendeu? Então Paulo, ele imitava o que Cristo fazia. E então ele diz, olha, eu imito o que Cristo fazia. Então se você olhar para mim, haja como eu ajo, que você vai estar fazendo como o Messias fazia. O exemplo que ele deu. Isso é muito importante. Então Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Então vamos lá, ó, para não perder o fio da meada. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Os judeus, né? Eu entendo isso. Havia uma sinagoga de judeus e Paulo foi procurar os judeus. Foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, Paulo, segundo o seu costume, foi procurar os judeus por 3 sábados. Paulo, ele fazia tenda para se sustentar, ele não queria ser pesado para o povo. Ele fazia tendas. Uns dizem, né, no hebraico, nos estudos, que não eram exatamente tendas, que é uma confusão, mas pouco importa. Né? Uns dizem que ele fazia tzitzit. O fio azul, a tinta azul, ela era tirada de animais marinhos. E era uma arte trabalhar. Deus, ele mandou que o judeu ele vestisse um talit e os tzitzit. O talit é aquele lenço, né, tipo um lenço. O tzitzit é aquelas cordinhas que vão amarradas, né, aqueles barbantinhos, aquelas franjinhas. Então, quando aquela mulher hemorrágica, por exemplo, a mulher hemorrágica, a Bíblia fala que quando ela tocou na orla do seu vestido, ela ficou curada. Não. No texto original, ela tocou no tzitzit. Representa a santidade do homem de Deus. Então, o talit, aquele chale, ele devia ser feito com linha, ele geralmente é branco, com linhas azuis. Não sei porquê, mas era assim que era determinado. E havia os cordõezinhos que tinha linha azul também, tinha que ter. Então, é do material elaborado por pessoas qualificadas, e Paulo provavelmente era uma dessas pessoas. Ele vendia isso, ele vivia disso, para não ser pesado aos irmãos. Se era tzitzit, se era cabanas, pouco importa. Eu ainda acho que é mais provável que era tzitzit. Eu acho muito mais provável que ele ia ter muito mais mercado para tzitzit do que para cabanas naquela época, porque o tzitzit é uma coisa que eles precisavam constantemente, todo judeu precisava. Então, mas sendo uma coisa ou outra, Paulo trabalhava. É isso que importa, vamos chegar no ponto. Paulo trabalhava, ok? E ele trabalhava e mantinha ali, e ele se mantinha com o seu trabalho. E aí ele tinha um costume de todos os sábados. Então ele trabalhava no primeiro dia da semana, que foi depois nomeado de domingo. Ele trabalhava no segundo dia da semana, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. No sétimo dia Paulo descansava e ele se dedicava a Deus. Ele ia na sinagoga. Era o dia dele pregar a palavra, levar a palavra. Então, Paulo, voltando ao texto, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles, discutiu com eles acerca das Escrituras. O que Paulo ia fazer com esses judeus? O que Paulo ia arrazoar com esses judeus? Ele ia lá mostrar que o Messias, ele era Yeshua. Ele ia mostrar a obra de Deus ali nas sinagogas. Então, ele foi procurado e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras.
expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio. E aí o texto vai se desenrolando aí, ok? Então Paulo está lá pregando em Tessalônica, e vai acontecendo algumas coisas. Depois Paulo e Silas, eles vão para Bereia. Muito bom, muito interessante isso. Olha só aonde Paulo anda, o que acontece aqui, ó. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se às sinagogas dos judeus. Paulo vai lá, já vai na sinagoga pregar a palavra para os judeus, ok? Ora, estes de Bereia, essas pessoas de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha outra informação que passa despercebida, sempre passa despercebida. Paulo, ele vai ali com Silas para Bereia e ele vai pregar. Só que essas pessoas eram mais ávidas, né? Eram mais nobres do que as pessoas da cidade de Tessalônica. Por quê? Porque quando Paulo pregava as Escrituras, aí eu vou te perguntar, o que Paulo pregava? Mateus, Marcos, João, Lucas, Atos, Romanos, Filipenses, Tessalonicenses. Não tinha isso ainda. Eles tinham cartas que mandavam para as comunidades, mas as pessoas não eram fiéis às cartas. Veja só, imagina o crente de Bereia receber uma palavra. Essa palavra é boa, mas espera um pouquinho. Ela é válida? Ela está de acordo com a Torá? Agora você acha que a pessoa, espera um pouquinho, deixa eu ver se Paulo está falando a verdade. Deixa eu ver a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Deixa eu ver se está batendo no que Paulo escreveu. Ah, Paulo realmente escreveu isso, então está válido. Não faz o menor sentido. Porque as pessoas não queriam saber se Paulo estava falando dele mesmo. E Paulo não falava deles mesmo. Paulo falava do Messias. Então quando as pessoas viam a pregação de Paulo, e Paulo falando que Cristo é o Messias, enfim, Paulo pregando sobre o reino de Deus, as pessoas iam lá na Torá, nas Escrituras Sagradas. Deixa eu ver o que Paulo pregou. E ele abriu as Escrituras e viu, olha, realmente o que Paulo está pregando hoje está escrito aqui nas Escrituras. Está escrito lá em Isaías, ele é o Messias sofredor. Ele é a pedra rejeitada pelos construtores. Então, essa igreja de Atos aqui, que eu sempre digo que ela deveria ser usada como um gabarito para a igreja, qualquer igreja que queira pregar a palavra de Deus, esse povo, eles tinham ali a Torá como base. Não tinha domingo do Senhor, não tinha Natal, não tinha festa pagã. Tinha lei de Deus. Tinha Shabat, sábado, dia de bênção, dia de estar com a família, dia de adorar o Senhor, ao nosso Deus eterno. Então veja que com isso, certificando, né? É que nem hoje em dia. O pastor vai... Alguns casos, tem gente boa, eu sei que tem. Mas tem uns casos terríveis. Eu vi um um pastor muito famoso, falando que Cristo... Ele pegou uma passagem que Cristo saiu de manhã da casa dele e ele estava na beira da praia. E aí ele insinuou que a casa que Cristo tinha era uma casa de praia. No sentido de você ter muito dinheiro para ter uma casa de praia. Sabe?
Peraí, vamos procurar isso na Torá. Não tem. Não tem. Não era isso que Paulo pregava. Ou ele também pregou, disse que, segundo ele, né, que demorava um ano para fazer uma mesa e cadeira. Imagina se fosse fazer um jogo de mesa e cadeira, fosse demorar um ano, do que o marceneiro ia viver, né? Mas ele falou isso, mas que ele disse que Jesus então teria assumido a carpintaria do pai, José, né? Que não era o pai, né? Era o pai porque casado com Maria. Mas enfim, você sabe disso. E aí diz que a partir de então ele fazia assim, ó, e parecia a cadeira. No outro dia a mesa e a cadeira estava pronta, que ele fazia assim, tipo como se fosse mágica. Aí se você prega um negócio desse para os crentes de Bereia, os verdadeiros, fala, não, isso não está aqui não quero essa palavra não, sai daqui, e talvez até expulsassem ele. Mas não, o que Paulo pregava estava na Bíblia. Ok? E eles estão passando, o evangelho está saindo ali de Israel e está indo para outras nações, está indo para os gregos. Ok? E aí Paulo vai para Atenas, e aí onde vai começar, vamos começar a entrar naquela questão principal da mensagem de hoje. Aí está aqui, você pode ler com calma. Aí depois vem lá, Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos. Um detalhe aqui, tecla, repetição de tecla, para a gente gravar. Paulo foi pregar em Atenas, só que o seu espírito ficou em revolta, porque ele viu tanta idolatria dominante ali nos atenienses, um povo muito idólatra. E então ele foi dissertar numa sinagoga entre judeus e gentios piedosos. O que é o gentio piedoso? O gentio é estrangeiro, mas o que é um gentio piedoso? Ora, essa piedade que já foi dito, vou bater na mesma tecla, o que é impiedade? É aquele que é contra a lei de Deus. O ímpio, ele é contra a lei de Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a impiedade. Vai lá para o original grego, o que pratica a anomia. Anomia, ser contra a lei. Anomos, contra lei. Contra a lei de Deus. Anomia, impiedade. Então, o ímpio é aquele que não obedece à lei de Deus. Ele já ouviu, ele já leu, mas ele não obedece à lei de Deus. Ele pode tanto rejeitar a lei totalmente, ele sabe que ela existe, mas ele não quer nada com ela, ou ele pode saber que a lei está escrita ali na Bíblia, mas ele fazer diferente porque a religião dele coloca de outra forma. Troca, muda o dia, muda a festa, muda as coisas. Então, ele está sendo o quê? Ímpio. Por quê? Porque na Bíblia está escrito uma coisa e ele está fazendo outra. Ainda que esteja levantando a mão, glorificando a Deus, mas está agindo contrário à lei de Deus. Isso é impiedade. E o contrário de ímpio é piedoso, piedade. O que é piedoso? Aquele que observa os mandamentos de Deus e os cumpre. Ele observa os mandamentos de Deus, ele faz o que Deus manda, ele honra a Deus, ama a Deus em primeiro lugar, honrando a Deus em tudo que Deus manda, que Deus determina, né? Ou ele está tentando ali, ninguém vai ser perfeito, e ele também tem esse é o primeiro amor. E tem o segundo amor, que é o amor ao próximo, ele ama o próximo também, faz parte da piedade. A piedade é amar o próximo, ajudar, fazer de tzedakah, ajudar com uma que chamam de esmola, né? Mas é de tzedakah, justiça. É justo que você, daquilo que Deus te dá, você dê um pouco para o próximo, e se ajude o próximo. Está fazendo tzedakah, está fazendo justiça, é uma pessoa piedosa, ok? Então, Paulo foi dissertar na sinagoga entre os judeus e os gentios zelosos da lei, vamos dizer assim, piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então, também nas praças ele ia pregar. E aí veio entrar aqui alguns filósofos epicureus e queriam contender com ele, queriam saber que
que quer dizer esse tagarela? E parece o pregador de estranhos deuses e tal. Mas aqui a Bíblia mesmo fala, né? Não vou ler tudo. As pessoas, elas gostavam de novidade lá em Atenas. Então eles queriam saber o que era que estava acontecendo. E aí Paulo vai pregar para elas. E aí nós vamos entrar no nosso tema. Aqui, ó. Veja só, no versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Eles gostavam de novidades. E as pessoas chegavam lá com deuses, com falsas doutrinas, e eles abraçavam tudo. Só que Paulo chega pregando um Deus que não pode ser mais um Deus para colocar junto com os outros, aquele panteão de deuses que eles têm lá. Chega com Deus que quem quer aceitar tem que trocar, abandonar todos os falsos deuses e servir somente ao Deus verdadeiro. E Paulo vai pregar para essas pessoas. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Então veja só, os atenienses eles tinham vários deuses, estavam sempre abertos a novos, e de alguma forma eles criam que havia um Deus que eles não conheciam. Eu não sei qual é exatamente o motivo. Se já era uma falta que eles sentiam, ou se era só pelo costume. Mas Paulo viu um altar sem nenhum Deus, ao Deus desconhecido. E Paulo falou: opa, eu sei um Deus que eles não conhecem, né? Eu imagino que ele tenha tido esse tipo de raciocínio. Aí ele diz: Pois, esses que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Pronto, Paulo achou o ponto. Falou: olha, vocês estão adorando um Deus desconhecido, né? Talvez o Deus que eles ouviram falar de longe, mas não conhecem. Né? A fama de Israel, o Mar Vermelho se abrindo e tantas coisas mais. Será que não chegaram até esses homens e eles sabiam desse Deus, mas não conheciam? E Paulo ele falou: olha, pois esse que vocês adoram sem conhecer é tipo Paulo dizer assim: eu vim aqui falar desse Deus que vocês não conhecem, eu quero que vocês o conheçam. Basicamente, parece isso que Paulo estava fazendo. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus, aí ele começa a falar desse Deus. Olha, ele vai agora, e isso serve para nós. Isso serve para nós. Olha só como Paulo apresenta Deus para um país, né, para Atenas, né, para o povo de Atenas, um povo altamente idólatra. Ele tem que mostrar para essa pessoa. Paulo sabe que é necessário que essas pessoas creiam nesse Deus verdadeiro e ao mesmo tempo rejeite tudo aquilo que elas acreditaram na vida toda. Então Paulo vai dar aqui flechas no alvo. Ele não vai ter nada enrolado, não vai ter muita teologia. Não vamos tecer aí uma manta teológica aí com vários pontos. Não, ele vai chegar no ponto a ponto, no ponto cru. É isso. Então veja só como que Paulo apresenta esse Deus para os atenienses. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Então, primeira coisa que Paulo fala sobre a apresentação do nosso Deus. Vamos ver se esse Deus, ele está de acordo com como nós o conhecemos. Paulo está apresentando um Deus aqui de forma simples e clara. É um Deus que fez o céu e fez a terra. Então, e tudo que existe no céu e na terra foi feito por Deus. Então ele é Senhor de tudo. Se eu sirvo a esse Deus, eu não posso ouvir outros senhores.
Se eu sirvo esse Deus, o que ele está escrito na Bíblia, eu tenho que acatar. Se eu tiver que escolher entre a Bíblia e a minha congregação que tiver contra a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Porque ele é Senhor. Não foi o fundador da congregação que fez os céus, a terra e fez um grão de areia. Não. Foi o Deus Todo-Poderoso. Ok? E aí ele diz mais. Não, falando sobre esse Deus, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quantos santuários Paulo deve ter encontrado naquele lugar. Mas ele fala, olha, esse Deus, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, pode fazer um grande templo, uma grande igreja, pode fazer mas Deus não habita nisso. Ele habita nas pessoas. Se você quer ajudar, quero fazer algo de bom, Deus me abençoou tanto financeiramente e eu quero fazer algo para retribuir. Eu vou dar lá para colocar mármore no banheiro da igreja, que só tem mármore na esplanada da igreja. Vou falar para colocar mármore no banheiro, vou dar o dinheiro lá. Você está dando dinheiro para Deus? Eu acho que não. Agora, se você pegar esse dinheiro e falar, eu vou dar para o necessitado, para o pobre, vou comprar cesta básica, roupa para aquelas pessoas que estão sem roupa, que estão em dificuldade, vou pagar uma conta de luz da pessoa que está desempregada e que está num momento difícil, de crise, aí você está fazendo para Deus. Porque Deus não habita em templos humanos, mas Ele habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ok? Não habita em santuários feitos por mãos de homens, nem é servido por mãos humanas. Dá tudo aqui que Deus vai te abençoar. Traz o seu dinheiro, bota, Deus vai te abençoar. Peraí, Deus não é servido por mãos humanas. Não é. E ainda ele fala, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Você acha que, eu estou precisando, porque, coitado, não aguento mais. Como é difícil manter isso, pagar aquela conta, pagar isso aqui é muito caro. Se é muito caro, por que se enfiou nisso? Quer manter um programa de televisão? Monta uma indústria, monta uma empresa, junta muito dinheiro, ganha dinheiro trabalhando, vendendo, produzindo e pega a sua riqueza e paga um programa de televisão. E aí abençoa o mundo com a mensagem. Não, vou fazer um programa de televisão e o povo vai ter que tirar do dele para colocar aqui. E agora, ajuda o necessitado ou ajuda a pagar a conta da igreja para a igreja não sair da televisão? Então as pessoas têm que ver, Deus... precisa pagar a conta da TV. É Deus que está precisando do dinheiro? Como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa de coisa nenhuma. E o evangelho dele não precisa de TV, não precisa de rádio. Quer fazer? Pode fazer, não é pecado. Se fizer com o seu dinheiro, ótimo, pode fazer. Não tem problema nenhum. Mas não tira do trabalhador, não. Não venda ilusão, não. Não fica falando que vai abençoar, dá aqui que você vai receber dobrado, triplicado, quadriplicado. O evangelho não é isso. O evangelho é muito diferente, né? O evangelho diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. E quantas igrejas eu já passei que ensinam as pessoas a correr atrás da bênção. Deus fala, olha, faz o que eu estou dizendo, que se você fizer, eu vou te dar tudo. As bênçãos do Senhor vão te alcançar. Aí a pessoa vai numa religião e fica correndo atrás da bênção. E corre, hein? Corre atrás da bênção. Aí corre a vida inteira. Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás da bênção. Como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Além de Deus não precisar de nada do que é nosso, Ele ainda dá vida para nós, Ele dá respiração para nós, e tudo mais é Deus que nos dá. Nós somos dependentes dEle, não Ele de nós.
E aí, vem agora, vai falar da formação do homem. De um só, de Adão, fez toda a raça humana, para habitar toda a face da terra. Então Deus fez o céu, Deus fez a terra e Deus fez tudo o que há no céu e na terra. Deus não precisa, ele não precisa de nada que é do homem. Ele não é servido pelo homem. O homem não tem nada nas mãos que possa servir a Deus. Ao próximo, sim. A Deus, ele não tem como. O homem depende de Deus e não Deus do homem. E aí Paulo ele diz aqui, olha, ele dá vida para todos, ele dá respiração e tudo mais. E aí ele fala da formação do homem. De um só, ou seja, de Adão, fez toda a raça humana. O que Deus precisa? Se de um homem, ele fez Adão, e desse Adão ele fez toda a raça humana, com toda essa diversidade de raça, de línguas, de tudo. Foi Deus que fez. E para que ele fez a raça humana? Para habitar sobre toda a face da terra. Deus mandou povoar a terra. Que a religião de Nimrod, né, o pai da religião, ele já fez uma rebelião ainda. Deus falou assim, ó, vocês vão povoar a terra. Falou lá quando Noé saiu da arca com seus filhos. Aí o bisneto de Noé, Nimrod, falou o quê? Não vamos nos espalhar não. Vamos nos unir e vamos fazer uma torre alta, porque se vier outro dilúvio, nós subimos lá em cima e vamos fugir da ira de Deus. Mais ou menos seria essa conversa. Mas o propósito de Deus não é por isso que teve a divisão das línguas. E aí o povo foi espalhado pela terra. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Agora, espera um pouquinho. O que Deus quer do homem, então? Ele não precisa do homem. É ele que dá a vida, é ele que forma o homem, é ele que dá a respiração, é ele que dá a comida, é ele que dá o trabalho, é ele que dá tudo. Ele não quer o carro, ele não quer a casa, o que Deus vai fazer com o ouro? Me fala, o que Deus é dono do ouro? O que Deus vai fazer com o seu ouro? O que Deus vai fazer com o seu dinheiro? Não serve para nada para Deus. Como eu já disse, quer fazer alguma coisa com o dinheiro que Deus te deu? Muito bom, ajuda o necessitado. Que Yeshua disse, né? Que aquele que der, nem que for um copo de água, porque é servo dele, está dando para ele. Ok? Mas, então Deus criou o homem, povoou a terra, cheio de senhores de si, que não são independentes, que não respeitam nada. Deus criou, como diz, né, como Deus criou batata. Não, ele povoou toda a terra. E aí, Deus cria um sistema para o homem o adorar, ser filho, ser servo. Não é o seu dinheiro. Aí está o grande engano. A religião, principalmente essas religiões aí da teologia da prosperidade, que é antibíblica, como nós já falamos nos vídeos anteriores, Pedro falou sobre isso. Pedro falou, julgaste comprar por dinheiro o dom de Deus. E a prosperidade é dom de Deus. Então ninguém pode querer comprar prosperidade através de voto, através de campanha, alcançar prosperidade com dinheiro. Isso não pode. Isso não pode, porque o dom de Deus não se compra. O dom de Deus é dado. As bênçãos do Senhor vão te alcançar. Ok? Então, o homem não é o dinheiro que Deus quer. Não é o carro, não é. Se Deus deu um carro é para você usar. Talvez até para ajudar alguém. Não para dar na igreja. Mas o que Deus quer de nós? Adoração. Fidelidade. O primeiro amor. Amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E aqui Paulo fala sobre isso. O modo de adoração que Deus criou para o homem. Aqui é o ponto-chave da nossa mensagem. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Olha aqui, preste atenção. Depois de tudo formado, Deus ele fixou tempos
previamente estabelecidos. Deus determinou tempos, Deus determinou compromissos previamente estabelecidos. Deus criou um compromisso, tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus colocou limites e ele criou um tempo, uma forma, para que o povo dele o respeite e o honre, compareça diante dele. É dia de eu comparecer diante de Deus, me apresentar diante do meu Deus. É um tempo que ele determinou. Para que Deus criou isso? Paulo também diz. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Então ele está falando dos poetas, não é nem profeta. Os poetas têm aí dito, olha, nós somos geração de Deus, somos geração de Deus. Tá bom. Só que você é geração de Deus, então você tem que buscar a Deus, como diz aqui. Ele criou tempos estabelecidos para você buscar a Deus. Aí ele fala, você vai buscar a Deus? Vai. Se como? Tem um se, uma condicionante. Olha o se aqui, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se a condição. Vai buscar a Deus. Se é uma condição. Deus preparou tudo, mas todo mundo vai buscar? Todo mundo vai chegar lá? Não. Vai chegar lá aquele que cumprir algum requisito. Deixa eu pegar aqui que a minha Bíblia fechou sozinha. O que acontece? Há uma condicionante. Há uma condicionante aqui que nós precisamos de entender. Voltando aqui ao texto. Vamos lá. Então ele fala aqui, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, isso aqui é importante, tempos previamente estabelecidos, esse aqui é o tema, é o nosso tema, nós já vamos ver isso. E os limites de sua habitação, para buscarem a Deus. Então Deus criou esses tempos previamente estabelecidos, Deus estabeleceu algo para buscarmos a Deus. Nós não vamos buscar a Deus com dinheiro. Nós não vamos buscar a Deus fazendo trocas. Nós vamos buscar a Deus comparecendo no tempo estabelecido por Ele, no horário que Ele marcou, no dia que Ele marcou. Ok? Para buscarem a Deus. Se, porventura, quem vai buscar a Deus? Eu, você, nós, se, porventura, tateando, ou possam achar. Aí está falando também. Por quê? Eu acho que Paulo está falando assim, tem muita gente cega. Deus estabeleceu um momento para que datas de dias e horas para o povo que vai buscá-lo comparecer. Para buscarem a Deus. Você vai comparecer neste compromisso para buscar a Deus. Se tateando, né? Você vai tatear, quando a pessoa não está enxergando, ela vai tateando. Se tateando, ou possam achar. Porque tem gente que está tão cega, ela só vai encontrar se ela for tateando, reconhecendo, fazendo reconhecimento. Porque ela está cega pela religião, ela está cega pelo próprio ego. Eu não sei. Ele usa quem que tateia? É quem está cego ou quem está numa grande escuridão, que não consegue enxergar. Aí você vai, eu vou sair daqui, mas como que eu vou sair se eu não estou enxergando nada? Eu vou tateando pelas paredes. Eu vou tateando até eu achar a porta para sair. Se eu achar a porta, eu saio. Então, basicamente é isso. E aí ele fala, mas é tão difícil encontrar Deus assim? Não, ele fala,
bem que não está longe. Aqui. Bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também somos sua geração. Ou seja, ele está dentro de nós, ele está em nós, o seu poder, o seu sopro de vida, a nossa vida. Deus o soprou em Adão e Adão passou a respirar. Nós temos o sopro de vida em nós. O sopro de Deus. Agora, quando terminar a nossa vida, o sopro vai embora. Nossa alma, vai o espírito e a alma, né? Aí tem lá. Tomara que os dois vão junto para Deus. Porque se o espírito volta para Deus e a alma tem um outro destino, aí é triste. Agora eu vou falar para você sobre isso. O que é? Então nós entendemos aqui com calma. A gente tem que ler isso com calma, né? Isto, né? A Bíblia, melhor dizendo, a palavra de Deus, e entender. Está aqui, ó, o texto está claro. Então Deus, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Existe um limite também para você agir. Você vai comparecer naquele tempo previamente estabelecido e existe um limite da habitação de Deus ali, da onde você vai se aproximar de Deus, para buscarem a Deus. Então, para a gente buscar Deus, nós precisamos de estar no tempo fixado previamente estabelecido. Aonde está isso? Na Torá. Vamos lá para Levíticos 23. Levíticos 23. Aqui está como festas, tá? Eu vou tentar explicar isso para você. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas minhas festas. Aqui nós temos um pequeno problema. Eu falei para você, eu falei de alguma festa no texto anterior? Não, eu não falei de festa. Eu li, né, que a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que nós temos que Deus determinou, né, tempos. Deus determinou tempos, né, Ele fixou tempos determinados para nós adorarmos a Deus. Agora na tradução aqui, ela vai chamar de festa. Deixa eu pegar aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar com você. Eu gosto de provar as coisas. Aqui, olha só, disse o Senhor: estas são as festas fixas do Senhor. No original não existe esse fixas, tá? Existe só a palavra que foi traduzida por festa e depois Senhor. Que aqui, deixa eu ver se dá como... aqui está como, você não está vendo, né? Está com... No hebraico está o tetragrama que faz referência a Deus. Mas vamos pegar a festa, eu acho que eu vou conseguir mostrar o dicionário para você. Deixa eu só pegar isso aqui. Dicionário. E eu vou tentar compartilhar com você. O dicionário. Aqui está. Muito bem. Vamos ver se eu consigo compartilhar com você agora esse dicionário. Aqui já estou conseguindo, só vou dar um zoom. Aqui. Então, vamos lá. Quando eu clico aqui, né, nessa palavra aqui, olha, aqui, ó, em festas, você não está vendo aí nem o meu mouse, tudo bem, mas você está vendo, olha, aqui, ó, festas, não, vamos lá, festas, aí apareceu, né, ótimo, o mouse está aqui. Então, quando eu estou aqui em festas, existe uma informação aqui, essa é a tradução. Por trás disso eu tenho a palavra original no hebraico. Então, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe Aí colocaram festas, mas não é festas. Não é festas.
Aí eu clicando vai aparecer esse dicionário aqui. A palavra original que eu vou compartilhar com você. Aqui está moedim, tá? Aqui está em hebraico, moedim. Aliás, moed, que o moedim é no plural. Aqui é moed, é no singular. O que é moed? Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Aqui, ótimo. Vamos para o dicionário. Ó, moed. Aqui está. Em hebraico e em transliterado, moed. Aí, o que é o moed? Aqui está, lugar determinado, tempo determinado, reunião, tempo determinado em geral, período sagrado, festa estabelecida, período determinado, uma reunião determinada. Não está aparecendo, perdão. Aqui, olha. Lugar determinado, tempo determinado, reunião, tempo determinado em geral, período sagrado, festa estabelecida. Veja o que está acontecendo então, para você entender aonde eu quero chegar. Nós lemos lá atrás que Paulo ele falou que Deus determinou um tempo para as pessoas buscarem a Deus. Deus determinou um tempo para as pessoas buscarem a Deus. Se essas pessoas, mesmo que tateando, encontrarem a Deus. Então, quando que Deus estabeleceu isso? Aqui em Levítico 23. É exatamente aqui. Em Levítico 23 está dizendo isso. Porque o Senhor disse a Moisés, diz-lhes os moedim, no plural, os moedim do Eterno, de Adonai. Diz-lhes, né? Aí é que está a questão. A palavra está dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, os moedim, os compromissos que eu proclamarei, ou que proclamareis, são santas convocações. São as minhas festas, ok? O meu moedo, a minha festa, o meu moedim, as minhas festas, ok? Então é isso que nós precisamos de atentar. A palavra colocaram na tradução simplesmente festa. Uma festa. Aí pegaram as festas que Deus criou, tiraram todas da Bíblia e colocaram o Natal, colocaram a festa da Páscoa dominical. Mudaram tudo isso. Então, aí é que tá. Tem uma parábola chamada, uma parábola que fala dos convidados indignos. Para mim é isso. O que é a parábola do convidado indigno? Yeshua conta que o rei convidou os seus servos para uma festa. A noiva vai casar com o noivo, vocês estão convidados, nós vamos, ok. Olha, Yeshua vai casar com a noiva, vem fazer parte da noiva, vem ser salvo. Eu aceito, eu quero, eu vou. Legal, então vocês vão? Sim, pode colocar meu nome. Aí Deus tem o quê? Você vai adorar a Deus para ser noiva de Deus. Aí a gente volta para a parábola. Só que quando vai chegar o dia do casamento, as pessoas que deram o nome lá, que disseram que iam no casamento, arrumaram outro compromisso. Chegou a festa de Deus do casamento. Não, mas essa festa não é do passado. Não. Eu não vou. Vai ser Páscoa, a noite de Páscoa. Não, a minha Páscoa é domingo na minha igreja, domingo de manhã. Mas é Páscoa com pães ázimos. É Páscoa com ervas amargas de noite, como Deus diz, no 14º dia do mês de Abib. Não. A minha Páscoa é doce, não tem nada de amargo, é só com coisas doces, tem até chocolate, enfim, e é no domingo de manhã, no primeiro domingo da primavera. Né? Não falam assim, né? Mas é o primeiro domingo da primavera, que era o dia da festa de Páscoa pagã, né? Da deusa da fertilidade, né? Deusa com D minúsculo. Aí as pessoas não vão. E aí o rei fica irado, porque elas deram o nome, ele preparou tudo para elas e elas na última hora estavam com outros compromissos. Aí eu não vou
Eu tenho até o livro e o audiolivro também que eu disponível, se alguém quiser, é só pedir, eu indico para você. O áudio está no YouTube, o livro eu posso mandar, tem gratuito na livraria, totalmente gratuito também, esse livro e outros, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que que eu estou falando sobre o livro dos convidados indignos, tá? Agora, sobre isso, sobre aqui, nós vemos a mesma situação. Deus criou as festas e convidou as pessoas não vão. Mas para adorar a Deus, é esse o compromisso. O compromisso que Paulo falou. Ele criou tempos determinados para adoração. E os tempos determinados são esses aqui. Os moedinhos. As festas. Quer chamar de festa? É uma festa. Mas é uma festa que você é convocado. Você não... Você... Veja bem. Deus convoca os filhos dele. Tomara que você seja filho dele. Eu creio que muitos que... O canal tem poucas pessoas que assistem, né? Espero que muitos que assistam sejam, quem sabe todos. Mas... E quem não vai? Não tem compromisso com Deus, tem compromisso com a religião. É simples assim. É chato, é ruim, é rude de falar, mas não vou ficar falando igual os outros. Ah não, Deus não se importa. Ah, não se importa, Ele fez tudo para nós. O pai prepara um almoço ali num dia especial e te convida. Você fala, não, eu vou sim, pai, nesse dia eu vou. Aí chega no dia, não vai, não estava bem hoje. Caramba, que é isso? Então, ou a gente vai ou a gente não vai. Então vamos lá. Ou a gente serve a Deus ou não serve. Então, agora para terminar, vamos ver um pouquinho dessas festas, desses compromissos que Deus, que Deus nos traz, ok? Então veja só. Então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. Essas são as minhas festas. Eu vou te mostrar aqui na minha Bíblia como que está na tradução da Bíblia hebraica. Só um minuto, deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui só um negocinho. Vamos lá. Veja como está aqui na tradução. Eu gosto muito dessa Bíblia e eu recomendo para todo mundo. É a Bíblia hebraica. Deixa eu pegar aqui. A Bíblia... Câmera. A Bíblia hebraica, a tradução do Dr. David H. Stern. Muito boa para você compreender muitos textos aí que estão tortos. Ela ajuda bastante. Não vou dizer que é perfeita, mas é a melhor que eu já tive, pelo menos, e que eu conheço. Levíticos 23. Perfeito só Deus, né? Levíticos 23, perfeito seria nós lermos a Bíblia no hebraico. Mesmo assim, as pessoas conseguem dividir as opiniões, né? Mas olha como diz aqui. Eu vou fazer até um comparativo. Vou fazer um comparativo com o que Paulo disse. Vamos lá. Olha o que Paulo disse. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que Deus fixou tempos previamente estabelecidos. Veja a tradução da Bíblia hebraica para o português, que diz, como diz, Adonai disse a Moshe, fale ao povo de Israel, os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada, são os meus tempos designados. Olha que tradução maravilhosa. Se você tem uma tradução dessa e você coloca lá com Paulo de Atos, deixa eu ver como que está Atos aqui nessa Bíblia também. Ela é completa, essa Bíblia é completa. Então ela tem o que nós conhecemos por Novo Testamento. Atos 17, 26. Atos 17, 26. Aqui.
26. Deu um homem, ele fez todas as nações que vivem sobre a face da terra, e fixou limites de seus territórios e os períodos nos quais surgiram. Deus fez isso para que as pessoas procurassem por ele e talvez o alcançasse e encontrasse, embora, na verdade, ele não esteja longe de cada um de nós. O texto aqui não está ajudando muito, contribuindo muito, não. Mas, enfim, o que eu quero dizer para você é isso. Paulo disse que os tempos previamente estabelecidos, Deus fixou tempos previamente estabelecidos para o homem buscar a Deus. E em Levítico 23, ele está falando de Levítico 23, eu creio nisso. Porque em Levítico 23, Deus diz, fala ao povo de Israel, os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada. São os meus tempos designados. E aí, para adorar a Deus, ele então determinou esses tempos. Que tempos são esses? Eu vou mostrar para você, não vou ler tudo, não vai dar, mas eu vou te mostrar só os tempos. Não vou ler o conteúdo desses tempos, ok? Quais são, o que Deus determinou como tempo importante para a gente fechar? O que Deus determinou como convocação para quem é povo dele? Quem é povo dele, é filho dele, é noiva do Messias. Existe uma convocação. Essas pessoas são convocadas a adorar a Deus em tempos pré-determinados. Deus já deixou o tempo determinado. Nessas épocas, nessas ocasiões, os filhos de Deus estarão presentes. Aí é chamado de festa. Que seja festa, são festas de convocação. A primeira festa qual que é? O sábado. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será sábado de descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. É o sábado do Senhor em todas as vossas moradas. O sábado, todo sábado, é uma festa para Deus. É uma santa convocação que nós devemos comparecer diante de Deus, reunido em casa com a nossa família. Se tiver uma congregação, que isso é raro, mas amém, glória a Deus também, vai na congregação. Geralmente as congregações, elas fazem um culto, né, ou o trabalho da Torá, ou o culto no sábado, geralmente 10 da manhã, tá? Mas geralmente a sexta-feira à noite, que já é Shabat, geralmente as pessoas estão em casa, celebrando em casa, porque o Shabat é para estar em família e também adorar a Deus. Nós somos parte da família de Deus. Amém? Isso é muito gostoso de falar, não é muito gostoso de sentir. Sabe, Deus nos tratando como filhos, Ele quer que nós estejamos na sua presença. É algo maravilhoso. Aí tem outra festa, outra convocação. Veja em quais dessas festas você tem comparecido. Você tem comparecido, tudo bem, você não vai lá numa festa, mas para mim, um sábado é uma festa. É uma presença de Deus, é o melhor, a gente procura fazer o melhor jantar no Shabat, de sexta, quando começa o sábado, né, que ainda é sexta-feira no calendário gregoriano, mas no lunar já é sábado. Então a gente procura fazer neste sábado a melhor refeição, né, e no almoço também. Então a gente procura fazer algo diferente, a gente procura ler a Parashá, né, os estudos bíblicos, enfim, é algo diferenciado que a gente faz para estar na presença de Deus. E depois tem a outra festa. Qual que é a segunda festa? A segunda festa é a Páscoa. E aí, são santa convocação também, não vou ler por causa do tempo, mas você pode ler em Levíticos 23. A Páscoa é no 14º dia do mês de Nissan, à noite, quando escurece, igual o Shabat. Sexta-feira escureceu, 14º dia escureceu, começou a Páscoa. Uma refeição feita geralmente nas suas casas, com pães asmos, com a família, né, com pães asmos, com ervas amargas, e um jantar normal também, respeitando as comidas que são comidas que Deus determinou, e existe então um jantar de Páscoa, ok? É uma santa convocação. Aí tem a terceira festa, a terceira festa está junto aqui, que é de pães ázimos. Na Páscoa a gente já não come nada
que tenha fermento. Antes da Páscoa nós já tiramos todo o fermento de dentro de casa. Só que seria hipocrisia a gente tirar todo o fermento de dentro de casa se o fermento da raiva, da inveja, da cobiça, da discórdia estiver dentro de nós. Então a gente tira o fermento de dentro de casa e tira o fermento de dentro do corpo espiritual também, ok? E aí a gente já passa a Páscoa sem fermento e mais 7 dias comendo pães ázimos, pão sem fermento, e não comemos nada de farinha. É uma outra história, mas é uma festa também. Essa é a terceira festa, terceira convocação, né, daquelas que Paulo citou. Depois tem a festa de primícias, que é uma festa sobre quando o povo levava as primeiras colheitas, tá? Então existe uma festa que é feita também, geralmente na congregação. Você pode fazer em casa, mas é legal também quando quem tem uma congregação. Às vezes a gente vai lá para Barueri, que tem uma congregação que segue a visão da restauração. E aí a gente também já celebra às vezes lá. Então existe uma festa, um culto especial e uma festa muito gostosa. E a gente está cumprindo o mandamento, pelo menos tentando, ok? Depois de primícias, tem uma outra festa, Pentecostes. Muito conhecido no meio cristão como Espírito Santo, dia do Espírito Santo. Mas Pentecostes começou lá quando Deus entregou a lei. O Pentecostes, quando Deus entrega a Ketubá, o documento de casamento, a Torá, para a sua Kahal, a sua congregação. E o Pentecostes ele acontece de novo 50 dias depois da Páscoa, quando Yeshua foi sacrificado, e é uma festa também muito interessante, muito importante. É a festa que representa o Espírito Santo. Na verdade é o Espírito Santo, é o sopro do Espírito Santo, mas é também a lei sendo, aquela lei que Deus escreveu com o próprio dedo nas tábuas, na primeira Pentecostes, né? Nesse agora, nos dias de Yeshua, o mesmo Deus que escreveu na tábua com o próprio dedo, escreve Ele mesmo no nosso coração os seus mandamentos, a sua lei, a lei de Deus escrita no coração. Festa de Pentecostes. Achou alguma festa até agora que a sua congregação participa? Ou está falhando, está faltando em todos? Cuidado com o convidado indigno, aquele que é convidado, mas não comparece, ok? Depois de Pentecostes, aí vem aqui explicando, vem o dia da expiação. Esse dia da expiação também é uma festa meio diferente. O judeu ele fica 24 horas sem comer. É uma festa que na verdade ela é para expiar os pecados. Aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu sei que o judeu faz esse jejum. Eu particularmente não sou dono. Eu não sou dono da razão. Eu particularmente eu procuro até fazer um jejum. Eu não fiz o de 24 horas, mas eu também não tenho vontade de fazer, vou explicar. Não tenho vontade de fazer e eu fico com uma cisma até de fazer, mesmo que em menor horário, mas geralmente eu faço pelo menos um pouco. Eu acho importante, mas eu acho estranho, porque o judeu diz que nós estamos expiando o pecado dos povos, mas na minha concepção, eu posso estar errado, eu estou aprendendo também, na minha concepção, aí é o que eu estou falando, eu vejo defeito na igreja, nas igrejas que eu já passei e essa teologia, e eu vejo erros também na religião judaica, por que não? Agora não estou dizendo que é um erro, eu estou falando como eu enxergo. Eu vejo o seguinte, a palavra expiação aqui, a expiação no hebraico, ela não é expiação, é afligir a alma. Deixa eu ver aqui, ó. Afligireis a vossa alma. Então é um dia que as pessoas afligiam a alma deles para expiar pelos seus pecados. Só que aí Cristo Yeshua pagou o nosso pecado, ele já expiou, e eu vou expiar de novo? Então eu fico com essa dúvida. Só que aí eu estive vendo, e a palavra expiar, quando Deus manda expiar, ele fala aná. O que é aná?
Aná é humilhar-se, né? Ó, eu tô vendo aqui no dicionário, tá? Estado ocupado, sendo tarefado, afligir, oprimir, humilhar, ser curvado. Essa palavra, ela quer dizer, Deus está mandando nós aná a nossa alma, afligir a nossa alma. E o judeu, ele acredita que afligir a alma, realmente, um jejum de 24 horas, 25 horas, eles afligem a alma. Eu não estou dizendo que não, mas eu fico confuso. Por quê? Porque Yeshua já expiou pelos meus pecados. Só que aí a gente vai lá para Sara, quando Sara expulsou Rebeca, Rebeca, variei, cara, perdão. Quando Sara expulsou a egípcia Agar, ela expulsou Agar foi embora, fugiu não, ela foi expulsa com o menino Ismael. O anjo manda ela voltar, e aí o anjo diz: você vai anar com a sua senhora, você vai afligir a sua alma com a sua senhora. Ora, o anjo não mandou ela ir jejuar diante de Sara 24 horas ou 25 horas. O anjo mandou ela se humilhar diante da sua senhora. Chegar diante da sua senhora, eu imagino, e se arrepender, pedir perdão, reconhecer que ela foi errada com a sua senhora. Ok? Então, e aí tem uma passagem que eu acho que é de Isaías, que também tem uma hora que Deus diz mais ou menos assim: acaso é esse o jejum que eu quero? Um dia para você ficar sem comer e se curvar feito um junco? Acaso não é esse o jejum que me agrada? Que solte as ataduras do oprimido, que liberte o escravo, e aí vai. Então, eu entendo que ali, nessa passagem desse profeta, se está falando que não adianta a pessoa afligir a alma 24 horas num jejum, se ela tem um escravo da própria. Por exemplo, uma coisa que era horrível de se ter: um escravo do mesmo povo. Você está afligindo a sua alma e continua com o escravo? Você está afligindo a sua alma 24 horas, mas continua no vício? Você está afligindo a sua alma 24 horas e continua com a amante? Por exemplo, estou dando um exemplo, né? Então não é isso, é esse o jejum que eu quero? Que vocês fiquem se afligindo sem comer? Ou seria melhor vocês fazerem o que é justo, ajudar o necessitado, livrar as pessoas que estão presas por vocês? Esse é o jejum que me agrada. E Yeshua veio trazer essa liberdade. Então eu particularmente, eu procuro no dia de Yom Kippur, talvez um dia eu faça o jejum, não sei, eu não tenho vontade, sou muito sincero. Mas de algumas horas eu posso fazer. É mais real. Como eu poderia dizer? Eu acredito que eu estou mais apto para fazer. Mas nesse dia eu procuro não trabalhar, se eu posso fazer isso, né? Não trabalhar, não assistir filmes, tirar um dia mesmo para afligir a minha alma, de pensar no quanto eu errei, no quanto eu posso ter prejudicado alguém, e se eu puder também acertar alguma coisa, sabe? Um dia para eu não vou expiar o pecado, porque Yeshua já expiou, mas eu vou fazer um balanço da minha vida e tentar tirar aquilo que não presta, que está dentro de mim, mudar as atitudes que eu tomei errada. Então é uma festa também. Então eu não vou dizer o que é certo, o que é errado. É certo fazer 24 horas, não é? Aí eu apanho dos dois lados. Eu apanho do cristão e apanho do judeu messiânico também. Então, mas eu estou dando a minha opinião. Eu estou falando como eu leio. Eu estou tentando ler a Bíblia sem óculos romano, mas sem um óculos judaico também, ou sem o véu de Moisés, né? Que o Moisés tinha um véu, né? E a Bíblia fala, né? Acho que Paulo fala que esse véu está até hoje no judeu que não aceitou Yeshua ainda. Ok? E aí, essa é mais uma festa. Depois dessa festa, vem a festa de tabernáculos. Ele tabernaculou conosco. O que é a festa de tabernáculos? É a festa que representa o Emanuel, Deus conosco, Deus habitando conosco. É uma festa também. As pessoas em Israel, eles fazem um tabernáculo
E as pessoas fazem na rua, na calçada, no quintal. Tem gente que até consegue dormir lá, tem uns que só faz refeição. E é uma festa muito bonita, muito, muito bonita. É uma convocação de Deus. E depois da festa de tabernáculos, deixa eu ver aqui, a festa de tabernáculos, o dia da, não, perdão, é o dia da expiação e a festa de tabernáculos. Então são essas as festas que Deus determinou, ok? Então são festas que Deus determinou para o homem agradar, o homem ter um compromisso com ele, e isso é citado por Paulo lá em Coríntios, ok? A gente vai terminar agora exatamente em Coríntios. Veja o que diz aqui, olha, de novo, né? Pois ele mesmo é quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Deus só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação para buscarem a Deus. Eu paro por aqui. Então veja só, Deus estabeleceu, para buscar a Deus, Deus estabeleceu as suas festas, o seu tempo. Infelizmente a religião, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por que será que poucos são os escolhidos? Muitos são chamados. Olha, se Deus quisesse só salvar poucos, eu acredito, penso eu, que ele simplesmente chamaria os poucos que ia salvar e pronto. Mas eu vejo que a responsabilidade dos que vão alcançar a graça de Deus, que vão ser agraciados para serem salvos, eu creio que não está. O caminho é uma coisa muito interessante. Existe uma trajetória que as pessoas não conseguem entender. O casamento judaico, ele é diferente do casamento que nós conhecemos, porque a Bíblia fala de que Yeshua casa com a sua noiva, não é isso? Então ele faz essa comparação. E hoje o noivo ele fica no casamento tradicional que nós conhecemos, o noivo fica no altar, a noiva ela vem, o pai da noiva, e vai se encontrar no altar com o noivo. No casamento judaico não, o noivo está lá no altar, né? Se chamar de altar, né? Sei lá. Aí vem a noiva vem até meados da metade do caminho. E na metade do caminho o noivo vai buscá-la na metade do caminho. Eu entendo que existe uma ligação aí. Por quê? Deus, ele dá o caminho para nós trilharmos como noiva. E ele dá as suas leis, os seus moedim, as suas festas, os seus tempos determinados. E as pessoas devem andar por esse caminho. Mas ela andar, fazer tudo o que Deus manda, ela vai ser salva por isso? Não. Porque a gente não vai ser perfeito, a gente vai falhar. Aí entra a parábola da 10 dracmas, que a noiva tinha 10 dracmas e perdeu um. Está aí no canal, se você quiser, dá uma olhadinha. A noiva perdeu uma dracma. E ela procura até achar, porque aquela dracma é importante. É como a igreja que perde um mandamento. O quarto, por exemplo, o sábado, por exemplo. Por que a noiva tinha aquelas dracmas? A mãe, o pai, colocou no véu dela porque não poderia dar dinheiro para ela. Ela estava sendo casada e era a responsabilidade do marido, não mais do pai. E se acontecesse alguma coisa e ela estivesse muito longe, como ela ia voltar? Se acontecesse alguma coisa com o marido e ela não pudesse voltar. Então os pais colocavam essas dracmas, que cada dracma vale um dia de trabalho. Era como um salário de 10 dias de trabalho. Ela amarrava, era um presente que estava no véu, enfeite. Aí a noiva guardava aquele enfeite. Era como se fosse um seguro. Se alguma coisa desse errado com o marido dela e ela não tivesse condição de se sustentar, ela pegava aquelas dracmas e aquilo se tornava um recurso para ela voltar para a casa do pai. Aí eu faço uma alegoria. Imagine que ela pegou as 10 dracmas, mas ela estava muito longe. Ela chegou até metade do caminho, até uma parte. Ela não consegue chegar lá. Aí o pai sabe que ela está voltando e ele vem e encontra com a filha no caminho.
É a mesma coisa. O noivo não encontra com a noiva no caminho. É a mesma coisa. A pessoa ela vai fazendo o que Deus manda, comparece nas festas que Deus estabelece, mas ela não vai ser salva. Não, apesar dela ter as 10 dracmas, guardar os 10 mandamentos, ela vem, mas ela se aproxima. Mas vai faltar alguma coisa. Aí o pai vê de longe e ele vem com a graça e fala, você não alcançou, mas eu vou te resgatar. Com a graça de Deus ele nos resgata. É algo maravilhoso. Amém? Agora, se a noiva pegar e jogar fora as dracmas, como que ela vai voltar? A graça vai vir de tudo. Tudo de graça. É uma parábola, né? É uma parábola. É óbvio que um pai quer salvar um filho, tanto que ele mandou Yeshua morrer por nós. Agora, o mínimo nós precisamos de fazer. O impossível, o máximo, o completo, nós não conseguimos. Mas Yeshua ele faz por nós. Amém? Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir.